Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio do nosso podcast STB em modo avião. Eu sou a Camila Gouveia, gerente de produto do STB Universidades. E hoje nós temos aqui também a presença da Maria. A Maria ela é analista de produto também da STB Universidades e ela vai contar um pouquinho da história dela, porque ela também estudou na Michigan State University. Bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite. Estamos aqui também com a Jaqueline Cavinati, que é a consultora especialista do STB Universidades também. A Jaque, ela ajuda diversos estudantes a fazer o processo de candidatura. E hoje ela está aqui também para contar um pouquinho dela, um pouquinho do trabalho que ela faz e da experiência dela. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite. O tema do podcast de hoje é como o aluno pode aplicar no Brasil o que aprendeu na faculdade no exterior. Meninas, a gente sabe que muitos brasileiros sonham em estudar fora, né? E vocês já tiveram experiências no exterior. Conta um pouquinho pra gente qual foi essa experiência que vocês tiveram e como que foi isso pra vocês. Então, eu estudei em Michigan State University, como você disse, estudei lá por 4 anos. E Michigan State fica numa cidade universitária, tem um campus, tem 50 mil alunos, é um pouco mais afastado, assim, uma cidade menor. Mas tem bastante desse school spirit, o esporte é muito forte também. E eu resolvi estudar relações internacionais na minha formação lá. E você, Jaque? Eu fiz um curso de curta duração, fui para Los Angeles, fiquei um tempo lá, que era, na verdade, o meu sonho, assim, tinha muita vontade de conhecer, de ter essa vivência. E mesmo sendo um curso de curta duração, é uma experiência transformadora. Acho que todo mundo que passa por essa experiência pode dizer o mesmo, que realmente é uma experiência que muda muitas coisas. Legal. E Maria, conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória na universidade. Você entrou na Michigan State e você se formou lá, né? Mas durante esse período você também teve outras experiências, né? Sim, acho que foi do meu segundo para o terceiro ano, eu resolvi fazer um study abroad, que é um semestre fora, né, de Michigan State. E tinha um programa que eu gostei muito, que era na Itália. Então, eu fiquei um tempo em Roma, um semestre em Roma. E a gente também passou uma semana em Cannes, na França. E foi muito legal, porque além de estar em outro lugar, então você tem que se adaptar com a cultura de lá, eu consegui avançar as minhas matérias que eu estaria fazendo na faculdade, mas em outro contexto totalmente diferente. E também algumas matérias eram mais puxadas, aquele tópico mais puxadas para a cultura italiana. Então, foi em relações públicas e era como isso se aplica lá na Itália. Então, foi muito interessante, assim, conseguir continuar esses cursos universitários, mas em outro país, outra experiência. É bem legal, né? E como você fez RI, né, tem tudo a ver você conseguir também ter experiência num outro país, Sim. além dos Estados Unidos, Sim, né? sim. A gente vê muito que muitos dos nossos estudantes, quando eles estão na faculdade, eles buscam outros programas para agregar no acadêmico e até nessa experiência, né? Muitos estudantes conseguiram fazer high school, né, durante o ensino médio, outros não e querem ter essa experiência. A gente vê muito isso aqui, né, Jaque? Você tem alguns estudantes também que têm essa trajetória, né? Como que funciona esse semestre universitário, quando o estudante para aqui ou, de repente, vai fazer um semestre ou um ano lá fora? É justamente isso, né? A pessoa que está na faculdade aqui no Brasil, ela tem a oportunidade de passar um semestre ou mesmo um ano acadêmico em uma universidade no exterior. E eu acho que até pegando um pouco da experiência da Maria, eu acho que o interessante é a pessoa ter essa flexibilidade de pegar outras matérias, seja para complementar aquilo que ela estuda já no Brasil, ou, de repente, outras coisas que ela, de repente, não vai ter aqui no Brasil. Então, é muito legal de poder fazer esse mix e poder complementar de uma forma diferente do que teria aqui mesmo. É uma oportunidade até de se inserir, né, de repente, no sistema de ensino superior lá no exterior, com um curso mais curto, não precisa se comprometer com 4 anos de formação, Sim. né? Pode fazer um semestre ou um ano. E, Maria, hoje você mora aqui no Brasil de novo, né? Depois de ter se formado, ficado 4 anos nos Estados Unidos. Como que foi se formar e voltar para o Brasil? Você já voltou? Foi natural para você esse retorno? Conta um pouquinho pra gente. Sim, claro, eu acho isso uma muito boa pergunta e é algo que começa a vir muito na cabeça de quem está estudando fora, quando está se aproximando a formatura, né?
E foi uma coisa que eu fiquei muito tempo, assim, pensando. Mas logo de cara, quando eu me formei, eu já sabia que eu ia ficar pelo menos um ano. Porque nos Estados Unidos, o aluno, depois que se forma, ele tem até um ano para poder trabalhar e aplicar o que aprendeu no curso no mercado de trabalho. Legal. E essa permissão é o OPT, né, Jaque? Conta pra gente o que é o OPT. Isso, o OPT, ele é justamente isso, né? Permissão de trabalho que o estudante tem depois que ele se forma. Para a grande maioria das áreas, essa permissão é de um ano, mas para áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, essa permissão ela se estende por até mais 2 anos, né? Totalizando aí 3 anos de contato direto com o mercado de trabalho, que eu acho que o estudante pensando em voltar para o Brasil, ter essa experiência no mercado de trabalho, não só numa universidade, eu acho que é super interessante também. E uma outra coisa que a Maria acho que pode falar um pouquinho melhor é sobre o trabalho que você faz durante o curso, né? Não só essa permissão depois que você se forma, mas o que você faz também durante as suas aulas. Os Sim. alunos podem trabalhar part-time, né? Você trabalhou durante... Sim, sim. E é uma coisa que eu recomendo, assim, para os alunos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, no Reino Unido também. Acho um bom ponto que você trouxe, já que eu trabalhei quase todos os semestres da faculdade e o bom nos Estados Unidos é que você compõe a sua grade horária. Então, você não tem aula, sabe, de manhã ou à noite Não ou é integral. fixo, né, Não o é horário. fixo, então, fica mais flexível para você poder trabalhar. E tanto que tiveram alguns semestres que eu tinha 2 empregos part-time. Era difícil, mas você consegue, né, manejar. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu recomendo muito, né, trabalhar durante a faculdade, é o networking que você faz também, né? E um exemplo, assim, muito forte para mim foi que justamente esse emprego full-time que eu consegui depois que eu me formei foi por causa desse networking que eu fiz durante o meu curso, foi por causa de um dos estágios, né? Então, o tanto de portas que isso consegue abrir para você no futuro, assim, é inimaginável. E como que os alunos procuram esses empregos no campus? Tem algum lugar que divulgam? Tem um centro de carreiras, alguma coisa assim que ajuda, né? Sim, sim, muito. Cada departamento tem os seus job postings mas é muito do aluno também de correr atrás, né? Eu acho que isso é muito válido verdade. pontuar também. A universidade sempre vai dar estrutura para o estudante conseguir chegar lá, né? Então, o estudante tem que ser proativo no sentido de ir atrás desse Claro. suporte e de realmente se engajar na universidade, no curso, né? Inclusive, o STB, a gente tem um portfólio de universidades parceiras e tem uma das nossas universidades que esteve aqui com a gente no podcast também, que é a Oregon State, e hoje, eles têm 100% de garantia de jobs para alunos brasileiros dentro do campus. Isso é muito legal, porque como o campus universitário nos Estados Unidos ele é muito grande, tem muitas oportunidades de trabalho, né? A gente está falando basicamente, algumas universidades parecem uma cidade. Então, tem diversos restaurantes, tem a biblioteca, muitos alunos também engajam com pesquisa já em nível de graduação, então tem a possibilidade também já de fazer esse trabalho, né? De fazer a pesquisa junto com os orientadores, já sendo remunerado. Isso é muito importante também nos Estados Unidos. As universidades têm um grande investimento em pesquisa que possibilita isso também. Então, a estrutura de uma universidade americana permite que o estudante tenha essa possibilidade de trabalhar no campus, né? Às vezes a gente fala isso para os nossos alunos, eles acham, nossa, mas só no campus eu vou ficar limitado? Mas, na verdade, tem muitas possibilidades no campus, né? Que a gente nem imagina, né? E, Maria, se você já estava trabalhando lá, se você teve a oportunidade de trabalhar durante o curso, se você estava empregada lá, porque você já estava um tempo formada quando você voltou, né? Por que você decidiu voltar? O que te levou a voltar para o Brasil? Essa é a pergunta de milhões. Então, eu inclusive tinha meu visto até 2025, possibilidade de estender, então eu tinha essa oportunidade, né, de ficar. Mas eu, na verdade, nunca pensei que ia voltar para o Brasil, assim, falando, né, sério. Eu achava que eu ia, talvez, ficar nos Estados Unidos ou ir para a Europa. Mas uma coisa que mudou muito foi, inclusive, nesse study abroad que eu fiz para a Itália, a gente passou uma semana no Cannes Lion Film International Creativity Festival, que é basicamente um Oscars de propaganda e publicidade das agências no mundo inteiro. E
eu vi que o Brasil, as agências no Brasil estavam ganhando muitos prêmios. Então eu falei, pera, o mercado é grande lá, né? Comecei a pesquisar um pouco mais. Eu acho que quando a gente está fora, às vezes a gente tem esse push muito grande de permanecer nos Estados Unidos, porque lá o mercado é muito grande, que de fato é. Mas aí eu comecei a pesquisar um pouco mais do mercado aqui no Brasil, me interesso por marketing, comunicação, e comecei a ver que é realmente muito grande. E eu também queria ter essa experiência de outra cultura de trabalho, sabe? Lá é muito diferente daqui. E eu também, nessa pesquisa, conversando com muitas pessoas, foi uma coisa que me ajudou muito também. Comecei a conversar, assim, com amigos que estavam lá na mesma faculdade, nos Estados Unidos, em outros países que tinham voltado também, para ver o que eles achavam, para ver onde que eu me identifico e onde que eu me encaixo nisso, né? Então, a partir todos esses fatores, eu tomei a decisão de vir para cá. Ah, legal. E você estudou RI, mas você tem interesse em marketing também, e você estava dentro de Public Relations. Como que foi essa sua formação e você explorou outras áreas durante sua formação? Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm um sistema de ensino flexível, né? Sim. Esse é um diferencial muito grande, né, de lá. E especialmente para os alunos, às vezes, que não sabem direito o que vão estudar. Eu, inclusive, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, já tinha trocado meu curso 2 vezes. E aí, quando eu fui para lá, eu troquei para RI. O legal, especificamente do meu curso, era que o RI era numa faculdade menor dentro da universidade. Então, as class sizes eram menores, tinha mais debate, a conversa era mais dinâmica. Só que eu sabia que, por mais que eu gostava de estudar isso, eu não queria praticar isso, né? Alguma coisa relacionada a muitas relações internacionais. Por isso que eu adicionei isso que a gente chama de minor em relações públicas, porque eu meio que tinha um pezinho lá. Ô, Jaque, e até como que você explica para os seus estudantes, né, esse sistema de ensino? A Maria falou agora que ela fez um major, né, que ela já tinha contado para a gente um minor. Explica um pouco como que como você explica para os seus alunos e como funciona o sistema de ensino americano nesse sentido, que permite que o aluno tenha essa flexibilidade. Eu acho que o sistema ele é realmente assim muito flexível e para a gente aqui no Brasil que tem uma mentalidade de já sair do ensino médio e definir sua carreira, definir o que você vai fazer para o resto da vida. Muitas vezes a gente acaba, né, quando se depara com um sistema tão flexível, com tantas oportunidades e com tantas possibilidades que o aluno tem. Então, assim, existem várias possibilidades, né? Mas o aluno ele pode, basicamente, ele só escolhe o major, né, que é a área realmente de formação a partir do 3º ano. Então, durante os 2 primeiros anos, ele pode experimentar várias coisas, ver aquilo que ele gosta, aquilo que não gosta. E uma vez que ele define o major, mesmo definindo o major, você não fica tão preso naquilo, né? Então, você tem a possibilidade de agregar um minor que pode ser um complemento do que você já estuda no seu major, ou, de repente, pegar uma outra área que não tenha tanta relação, né? Então, se a gente pegar alguns exemplos aí, um aluno que pega um major ali em business, em negócios, ele pode pegar um minor numa parte mais de economia, de finanças, empreendedorismo, ou, de repente, alguma outra área que não tenha tanta relação também. E, em alguns casos, também existe a possibilidade do double major, né? Que aí o estudante ele se forma em 2 grandes áreas principais, que podem também ser complementares ou não. Então, acho que essa que é a magia do sistema de ensino americano, que eu acho que é uma coisa fantástica, assim, pra gente. Inclusive é o que permite que os alunos acabam tomando outros caminhos, né? A Maria estudou RI, hoje ela trabalha também muito próximo de marketing, desenvolvimento de produto. Então, você acaba tendo essa flexibilidade depois, você se forma um profissional muito mais completo, né? Também só queria falar... Eu, na verdade, adicionei outro minor depois, coordenadora de design gráfico, e foi no meu último ano, acho que foi no meu penúltimo semestre. Então, foi muito legal e agregou muito, assim, no meu currículo também. Ah, isso é muito bom. E como que é a sala de aula, Maria, nesse sentido? É bem plural? Tem pessoas de diversas áreas? Porque se você veio de RI fazendo design, né? Como que é essa mistura? Sim, isso é uma coisa bem diferente, assim, nos Estados Unidos também. As aulas são... compostas por alunos de áreas diferentes, às vezes que não tem nada a ver um com o outro, né? E isso é muito por causa dessa interdisciplinaridade, né? De você poder escolher vários cursos diferentes. Mas também nos Estados Unidos, eles têm isso que chama os prerequisites,
que são algumas aulas complementares que não fazem parte do seu curso, mas que fazem parte do currículo da universidade. Então, por exemplo, eu tive que fazer um pouco mais de ciências. E aí você pode escolher, tem várias aulas diferentes, né? Mas eu escolhi fazer astronomia, uma aula de astronomia, que embora tem nada a ver, eu não lembro. Corajosa, né? Confesso que não lembro de muita coisa que aprendi, mas foi super interessante. E outro exemplo tinha que fazer parte de um laboratório também. Isso foi muito legal, porque como a faculdade é super grande, tem bastante árvore, bastante greenery, a gente conseguia ir lá fora e bem experienciar, assim, e poder usar no laboratório que tinha no campus. Então, nessas aulas especificamente, essas de prereqs, tinha gente de todas as áreas da faculdade, que era muito legal, porque aí você fazia amizade com não só pessoas do seu curso, pessoas que levavam uma vida muito diferente da sua, né, na universidade. Isso é muito... Todos os estudantes nos Estados Unidos, eles precisam passar por todas as áreas do conhecimento, né? Então, Sim. Por isso que a gente costuma dizer que quando um estudante se forma numa faculdade nos Estados Unidos, ele tem muito mais flexibilidade, ele é muito mais adaptável, né? Porque ele já participou de diversas frentes e trabalhou em grupo com pessoas de diversas áreas, né? E Maria, quando você voltou, como que foi a adaptação? Porque você estava trabalhando num outro país, né? Mas assim, como que foi voltar para o Brasil depois de 6 anos que você Quase ficou 10. fora? 10 anos? Porque antes você já estava, né? Mas pensando no tempo de faculdade, assim, Sim. Como que foi essa adaptação de volta? Eu acho que às vezes é um pouco enganosa em alguns sentidos, né? Porque você pensa que você está voltando para o seu país, né? Então, assim, você pensa, nossa, a adaptação não vai ser tão grande. Mas, de fato, né? Porque você está muitos anos fora, a sua rotina é totalmente diferente. Na parte mais pessoal, né? Assim, os seus amigos, alguns meus amigos, né, estão fora, não voltaram. Outros que ficaram aqui têm rotinas completamente diferentes, né? Então, você sempre fica se perguntando, assim, onde que eu me encaixo em tudo isso? E uma coisa comigo também, eu acho que eu tinha uma cobrança um pouco maior de chegar e já ter minha rotina estabelecida, né? Mas você tem que se lembrar que você ainda está se adaptando em inúmeras factors, né? Em várias áreas diferentes. Então, acho que uma dica seria ir com paciência, né? E ver onde você vai se encaixando com a sua experiência. Porque você, como a gente sempre diz, né? O curso, você muda muito. É uma experiência muito transformadora. Então, você já é outra pessoa quando você volta, né? Eu fiquei muito tempo, mas gente que só ficou 4 anos, mesmo assim, isso você muda muito. Então, você quer trazer isso ainda, né? E eu acho que faz todo sentido. E assim, pensando até em mercado de trabalho, porque você teve a sua primeira experiência profissional lá, e agora você trabalha aqui no Brasil. Como é essa diferença de mercado de trabalho? Você sentiu que as coisas são diferentes aqui, a estrutura? Como que foi? Isso é uma coisa que realmente ainda tô me acostumando, né? Porque, como você disse, né, Ká, eu comecei trabalhando lá, então aquele para mim era muito o normal, o ambiente de trabalho lá. E, obviamente, acho que não precisa eu falar que a cultura, em geral, é muito diferente, a cultura de trabalho também é muito diferente. Isso foi uma das razões porque eu queria vir para cá experienciar isso, né? Mas lá é um pouco menos pessoal. Eu acho que você tem o seu trabalho, você tem as suas coisas e você, às vezes, não desenvolve um relacionamento muito grande com as pessoas que você está trabalhando. E aqui é um pouco diferente nesse sentido, né? Mas eu acho que a coisa mais importante, assim, para eu trazer, que dá para se aplicar em indústrias diferentes no Brasil e países diferentes, é que a cultura sempre vai ser diferente, né? Então, você ter estudado fora, você aprende esse soft skill de você ser mais adaptable. Para exatamente como que eu vou me inserir sem me impor, né, na cultura dos outros também, na cultura da empresa. E ele te dá um jogo de cintura um pouco maior, né, de você conseguir perceber algumas coisas e trazer também o que você aprendeu fora, né, porque isso é muito valioso, né, isso que você fala na sua entrevista de trabalho também,
Então, você não quer shy away from that, mas você tem que realmente se adaptar ao que você tá vendo lá, né? Aham. Você acaba criando uma empatia Claro, maior, né? A gente fala isso em relação a todas as experiências de estudo fora, né? E com faculdade não é diferente, né? Estudar fora é você se colocar numa situação totalmente fora da sua zona de conforto. E você acaba evoluindo muito com isso, com as suas soft skills, você acaba sendo muito mais adaptável e flexível. Sim. Então, é um ponto muito importante para quem faz faculdade fora. Hoje você trabalha aqui no STB e aqui no STB a gente conversa muito com pessoas do mundo inteiro. Então, você ter essa experiência global é muito importante também, né? De ter vivenciado isso. O campus de uma universidade nos Estados Unidos, ele é muito multicultural também, né? Então, não é só a cultura americana, não é só as pessoas locais, também é o mundo inteiro ali e você tendo que se relacionar com culturas Sim. diferentes, sempre respeitando e tendo empatia pelo lugar do outro, né? Então, Sim. você traz isso muito para depois quando você volta pro Brasil, faz todo sentido. E outra coisa só que eu ia falar também é para você entender a sua vantagem competitiva, né? Quando você está voltando de fora para o mercado brasileiro. Isso foi uma coisa que, quando eu estava analisando se eu ia voltar ou não, eu queria muito entender where did I find myself, né, no mercado aqui? Porque por mais que o brasileiro valoriza muito as experiências fora e as empresas também, os alunos aqui também estão fazendo, né, bastante coisa, estão tendo os estágios, estão sendo efetivados. Então, com certeza, assim, você tem que avaliar a sua vantagem competitiva e saber como é que você vai trazer isso nas suas entrevistas de emprego, né? E nos seus currículos. E por isso na internet tem muita coisa, né? Muito material. Mas outra coisa também era conversar com as pessoas que voltaram. Sim, uma coisa que não é muito da sua história, né, mas que a gente vê que acontece também, muitos dos alunos, hoje as empresas brasileiras até incentivam isso, né, mas muitos dos alunos que estão fazendo faculdade de fora, muitas vezes durante o período de férias, no summer, né, no verão, que são 3 meses, né, de férias, é isso. Durante esse período do verão, os alunos muitas vezes voltam para o Brasil e fazem estágios. Algumas empresas brasileiras já têm essa possibilidade de estágios modulares que cobrem exatamente 3 meses, que é o tempo que o aluno pode ficar aqui no Brasil. Então, muitos alunos estão fazendo faculdade fora e voltam para ter essa experiência de trabalho brasileira também. Então, de repente, para quem volta para o Brasil depois, de ter essa experiência durante o curso também é legal, né? É uma coisa que a gente não pensa e pode ser possível também, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo também, né? Gente, pra gente falar um pouquinho agora sobre como chegar lá, né? Porque a gente tá falando muito de a Maria já estar lá, voltou, tá tudo lindo. Mas se um aluno estiver olhando, assim, pesquisando para fazer faculdade fora, né? E tenha gostado muito desse bate-papo que a gente teve agora e queira muito ter essa experiência, que conselhos que vocês dão para esses alunos, assim? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que de cara, assim, pesquisar bastante, eu acho isso muito importante. Tem muitas opções lá fora e todas cater towards um perfil específico. Então, acho que pesquisar. E outra coisa é ter uma boa consultoria, um bom consultor. Na escola que eu me formei antes de ir para a faculdade, a gente tinha. Mas eu acho que, porque eram muitos alunos, faltou um pouco de atenção. Eu acho que eu talvez queria ter um pouco mais de atenção para conseguir achar uma faculdade que eu me encaixava 100%, sabe? Aham, legal. E o processo de candidatura, né, para uma universidade, para você entrar numa universidade do exterior, você tem que passar por um processo de candidatura, né? E é um processo que tem algumas etapas, né, Jaque? Como que você trabalha com seus alunos nesse sentido para chegar e ter a melhor opção para o seu estudante para ele ingressar na universidade? Eu acho que um dos pontos de ter uma boa consultoria passa também pela escolha, né? Eu acho que a escolha do curso, a escolha da universidade, o ambiente que você vai estar realmente inserido e morar, viver durante 4 anos, eu acho que tem que ser uma escolha estratégica mesmo e ninguém melhor do que um bom consultor para te dar esse direcionamento. E uma coisa também que é um pouco diferente daqui do Brasil, é que o processo de avaliação de um aluno brasileiro para uma universidade no exterior, nos Estados Unidos, é uma avaliação holística, né? Então, nunca vai ser avaliado só um quesito, só um ponto desse estudante. Então, nunca vai ser só a nota. Então, sempre a gente tenta buscar
elementos para agregar e potencializar essa aplicação, né? Porque é realmente uma aplicação, é um processo de candidatura, não é como uma prova que você faz em um dia e você vai determinar se você entra ou não. Então, o aluno ele é avaliado como um todo e eu acho que isso também faz muita diferença na hora de você escolher. E um ponto também que eu acho que é muito importante, que a gente aqui no STB, a gente tem muitas vezes, né, com os nossos parceiros, a gente tem processos de entrada facilitados. Então, muitas coisas aí a gente pode sempre direcionar o estudante para realmente encontrar a melhor opção para ele. Legal. Meninas, foi muito bom o bate-papo. Queria agradecer vocês. Maria, obrigada por ter contado sobre a sua história aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês. Jaque, obrigada. Muito obrigada por estar aqui. A gente sabe que você ajuda muitos estudantes, então obrigada pelo seu tempo também. Eu que agradeço, gente. Obrigada. O podcast STB em Modo Avião fica por aqui. Para ficar por dentro das nossas novidades, é só seguir o STB nas redes sociais e nosso Spotify. Obrigada, até a próxima!